Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui retornando com o nosso querido Prosa com Betaglia e nós vamos hoje conversar sobre um tema bastante oportuno e bastante interessante. Por que os soft skills são importantes? Esse é um tema que eu tenho conversado bastante, principalmente nas minhas palestras, e nós procuramos trazer uma pessoa para dividir e compartilhar esse conhecimento conosco. Nós sabemos que nós precisamos nos destacar da multidão. Esse é um outro contexto também que é interessante a gente utilizar, ou seja, é, temos que sair do lugar comum e aparecer, principalmente garantindo que as nossas habilidades elas passem a brilhar. Então, nós temos a habilidade técnica e nós temos a habilidade comportamental. E a habilidade comportamental nos leva a fazer com que a habilidade técnica seja ainda mais brilhante. E para conseguir e manter isso, um trabalho que normalmente precisamos fazer é ter um repertório bastante grande de habilidades técnicas. Logicamente, nós estamos ouvindo muitos conceitos relacionados à inteligência emocional, a soft skills, né? Mas não é só isso. Logicamente, a gente tem que ter a habilidade técnica e tem que ter a emoção suficiente para conduzir todo esse processo. Então, a habilidade técnica realmente abre as portas para a gente entrar e competir dentro de uma organização, por exemplo, e a habilidade emocional ela vai nos dar o peso suficiente, a energia suficiente, a empatia, o direcionamento, a orientação para nós galgarmos uma determinada posição. E nós sabemos que essa inteligência emocional é que vai fazer a diferença para trazer, então, que a habilidade técnica possa ter o seu brilho, né? Fazer essa lapidação. Eu estou falando bastante aqui, mas eu gostaria, na realidade, mesmo de chamar uma pessoa para nós conversarmos. Não esqueça de se inscrever no canal, ok? Faça a sua inscrição no canal, que está ficando muito bacana. E eu vou chamar aqui para conversar conosco a Cristiane Bettini, ela que é lá da cidade de Salto, no estado de São Paulo. Oi, pessoal. Oi, Cris. Me permita chamá-la de Cris. Que bacana tê-la aqui no Prosa com Bertaglia, para nós falarmos de um tema fantástico, né? Um tema que é muito importante, que muitas vezes não depende de diplomas e tampouco de certificados, né? Mas ela faz com que, principalmente, como eu comentei antes, as nossas habilidades técnicas passem a brilhar. É a importância dos soft skills. Bem-vinda, Cris. O que você tem a nos dizer? É um prazer estar aqui, uma honra estar com você, uma pessoa que sempre admirei e sempre trouxe o seu livro nas minhas aulas. Então, é uma grande alegria estar aqui e ainda falar sobre soft skills, que é algo muito importante para os profissionais hoje da área de logística. Gostei muito do que você falou sobre que as habilidades soft skills fazem as habilidades técnicas brilhar. E é exatamente isso. Então, eu sou Cris Bettini, eu sou especialista na área de supply chain, né? Sou formada ali na Unicamp, na pós-graduação de lá, tenho 15 anos de experiência na área, tenho a ciência da importância do conhecimento técnico para os profissionais se desenvolverem, e ao longo da minha jornada, comecei a visualizar e compreender que não basta apenas as habilidades técnicas. Realmente, as habilidades comportamentais, que são as soft skills, ajudam as nossas habilidades técnicas a brilhar. E com isso, podemos alcançar um próximo nível na nossa carreira, nos nossos relacionamentos na empresa e fora dela também. Por que não? Que bacana, que legal. É muito interessante, o Cris, falar sobre os soft skills, porque muitas vezes as pessoas têm muita preocupação de ganhar cada vez mais experiência. Aliás, tem um ponto interessante, né? As pessoas podem não terem experiência, mas elas precisam buscar o conhecimento. E tem buscar o conhecimento por dois vieses, né? Um deles, basicamente, é como é que eu me preparo tecnicamente para galgar uma posição ou para apostar em alguma vaga dentro de alguma organização. E o segundo deles é como é que eu me preparo
né, para enfrentar a realidade da empresa no aspecto emocional, né? Ou seja, gerar empatia, relacionamento, como ser líder, porque as pessoas às vezes pensam assim, mas esses são valores que nascem com a gente, né? São dons. Não é verdade. Nós conseguimos desenvolver essas características. Você concorda, Cris? Completamente. Do mesmo modo que podemos desenvolver as habilidades técnicas, as comportamentais também, né? Há muitos estudos científicos que comprovam que podemos melhorar e desenvolver a nossa capacidade, a nossa habilidade emocional. É muito importante isso que você disse nas empresas. Nós nos preparamos muito, né? Principalmente na área de logística e supply chain. A habilidade técnica é muito importante. Saber fazer um cálculo de gestão de estoque de segurança, gestão de estoques, cálculo de indicador de desempenho. Então, é exigida muita habilidade técnica para quem vai trabalhar na área. E para fazer essas habilidades brilharem, vem em conjunto as habilidades comportamentais, que você comentou, a empatia, né? A gente ouve muito e até vê em muitas descrições de vagas, a gente pode ir lá no LinkedIn pesquisar, sempre tem na vaga trabalhar em equipe, ter uma comunicação assertiva, suportar a pressão, né? E tudo isso tem o desenvolvimento da habilidade comportamental. Trazemos conosco nas empresas a nossa história, a nossa experiência, né, de vida, e isso colabora para o nosso comportamento dentro das empresas, né? Chegamos com a nossa história e ali vamos combinar a nossa história, as nossas habilidades com a técnica. E isso faz a diferença de conseguir fazer o nosso trabalho brilhar, né? Ser mais produtivo, assertivo, e isso tem a ver com a gestão que você disse muito bem colocado da questão da inteligência emocional. Bacana, bacana, Cris. Tem um aspecto importante que eu aprendi ao longo da vida, né, dentro das organizações. Quando nós desenvolvemos o lado dos soft skills, né, e aí você já deu alguns exemplos de empatia, né, a parte de comunicação, eu acho que a comunicação ela é fundamental, ela é preponderante quando nós estamos trabalhando em equipe, quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas, o engajamento das pessoas, né? O engajamento dentro da organização, que faz com que haja muito mais, eu chamaria de produtividade, né? Quando nós nos relacionamos de uma maneira adequada, dando feedback, se comunicando de uma maneira, eu vou usar uma expressão aqui, comunicação transparente, né? Ou seja, as verdades precisam ser ditas no momento certo. Então, essa habilidade, ela não deve ser encontrada apenas no líder. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco as bolas. Ah, tá bom, ter empatia, ter facilidade na comunicação, saber dar feedback, saber se relacionar, isso é com o líder. Não é verdade. Todas as pessoas que, de alguma maneira, trabalham em equipe, essas pessoas precisam, de alguma maneira, ter essas habilidades. Você concorda comigo, Cris? Completamente, concordo completamente. Para trabalhar em equipe, todos fazem parte, né? Então, esse trabalhar em equipe é importante porque, por muitas vezes, não é a nossa opinião que vai valer, né? Então, tem que ser uma questão para levar o time para frente. E isso também interfere, isso também colabora o nosso comportamento com o líder. Não só o líder ter empatia conosco, mas também nós temos essa empatia. E essa empatia, ela é um dos quesitos muito importantes no desenvolvimento da inteligência emocional, né? Porque empatia não é só a gente pensar, vou me colocar no lugar do outro, né? Então, a gente não pode só colocar no lugar do outro e julgar com a minha opinião, né? É colocar no outro e procurar sentir o que o outro está sentindo, um pouco mais puxando aí para a compaixão, né? Não só julgar pela minha opinião, no seu lugar eu faria isso, no seu lugar eu faria aquilo, não. É praticar aqui algo chamado a escutatória, né? A escuta ativa. Tem um texto de Rubem Alves chamado Escutatória, muito legal, que ele fala o seguinte, que tem tantos cursos de oratória, né, por aí, e ele queria criar um curso de escutatória, porque o curso de oratória, muita gente escreve porque quer falar, as pessoas querem falar, se expressar, e isso ele colocou uma reflexão muito interessante, assim, será que nós escutamos, quando estamos conversando com alguém,
escutamos ou somente esperamos a nossa hora de falar, né? Então, sempre querendo falar, a minha tragédia é mais que a dessa pessoa, né? O meu sucesso é maior que a dessa pessoa, então eu nem escuto o que a pessoa ouve e fico ali aguardando a minha hora de falar. Então, praticar a escutativa, realmente escutar o outro, com isso nós teremos mais condições de praticar a verdadeira empatia, né? Que é escutar sem julgamento e compreender o sentimento do outro. E essa habilidade é primordial para se construir uma inteligência emocional, desenvolver melhor, né? A gente fala muito de inteligência emocional, e até eu tinha essa visão antes de começar a estudar mais desse assunto, que inteligência emocional é não se emocionar, né? Controlar. Lembra daquela, quando a gente ouvia, engole o choro, né? Engole o sapo, né? É. Então, de engolir e não se emocionar. E, na verdade, a inteligência emocional é você olhar para si, reconhecer os seus sentimentos e emoções e reconhecer também no outro. Quando começamos a praticar, e é preciso uma coragem, né, para olharmos para nós, para os nossos medos, para os nossos pontos de melhoria, reconhecer e aceitar como somos e trabalhar para melhorar. A partir daí, sim, nós conseguimos praticar a empatia e realmente ouvir o outro, e isso traz benefício para nós mesmos, porque quando nós ouvimos, conseguimos entender melhor o objetivo e a nossa produtividade, a nossa mudança de comportamento começa a acontecer. Não, que bacana. Eu acho que tem aí alguns termos que você trouxe aqui para o nosso prosa, que são termos ou pouco usados ou que o pessoal tem certo receio de usar, né? Ou seja, esse texto do Rubem Alves falando sobre escutatória, ele é fantástico, realmente. Nós, dentro da organização, dentro do ambiente familiar, muitas vezes a pessoa está falando, né, para você ouvir, mas você não está ouvindo o que a pessoa está falando, você está se preparando para argumentar ou para dar uma resposta, ou seja, e dentro das organizações isso também é muito comum, né? Então, saber lidar com isso é um comportamento fantástico, né? Eu tinha um presidente de uma empresa que ele sempre dizia o seguinte para a gente: me traga o problema, mas que ele não seja uma surpresa extremamente desagradável. O que ele queria dizer com isso? Num primeiro momento, parece ilusório, né, ter essa conclusão. O que ele queria dizer vamos estabelecer um processo de comunicação onde aquele problema ele não vai se transformar num monstro, porque eu estou acompanhando para e passo o que é que está acontecendo, né? Então, porque o monstro ele não aparece de repente, né? Ele tem um processo evolutivo. É um pouco da escutatória que você está falando e juntando com a oratória no aspecto da comunicação. Eu faço algumas mentorias, Cris, e eu percebo que a maior deficiência dos líderes, né, ou dos gestores, vou chamar de gestor nesse caso, porque o líder tem um poder de comunicação bastante grande, mas a maior deficiência do gestor é exatamente estabelecer um processo de comunicação e feedback. Essa é uma necessidade que precisa ser treinada. Porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas quais são as soft skills, né? E aqui a gente já usou algumas, mas nós vamos tocar em algumas delas, o Cris, para que os nossos telespectadores, né, para que eles entendam do que é que nós estamos falando. Pode ser? Vamos falar disso no segundo tempo, no segundo bloco? Com certeza. Olá, pessoal. Olá, Cris. Estamos de volta aqui para esse segundo bloco, segundo tempo do Prosa com Bertaglia, falando sobre um tema fantástico, extremamente atual, sensacional, que são os soft skills. Logicamente, soft skills, nós estamos aqui conversando 20, 25 minutos, né? Existe muito conteúdo para nós conversarmos sobre os soft skills. E nós vamos falar de alguns deles agora, né? Vamos permear alguns desses soft skills. Cris, quais são os principais? Quais são eles? Né? Vamos elencar um pouco esses
famigerados soft skills dos quais a gente tanto fala? Vou falar alguns aqui, né? Temos comunicação, liderança, empatia, resiliência, né? Criatividade, resolução de problemas. E vou colocar aqui também um muito importante, que é a inteligência emocional, que nós falamos no começo da nossa conversa, que liga e conversa muito com todas essas habilidades, né? Desenvolvendo essa habilidade de inteligência emocional, as outras habilidades nós conseguimos também desenvolver em conjunto, né? Igual aquela frase, vou colocar aqui uma relação que nós da logística falamos muito, que são os indicadores de desempenho, né? Então, o indicador de desempenho nós utilizamos para várias partes na área de supply chain, e o indicador ele indica a dor, ele indica onde deve ser melhorado o processo. Então, o meu desafio aqui, e que eu quero deixar uma mensagem, é para que os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo aqui, coloquem na sua vida sobre essa parte do indicador. Para analisar um indicador de desempenho, o que a gente precisa? De dados, um banco de dados, né? Analisar esses dados, saber onde está o gargalo do processo e melhorar. E eu coloco aqui essa relação com a inteligência emocional. E aí nós olhamos para nós mesmos, né? Dentro dos nossos dados, qual é o ponto do nosso gargalo? Onde nós precisamos melhorar? E essa busca vai fazer com que todas as outras softs trabalhar em equipe, criatividade, empatia, venham em conjunto, porque quando começamos esse processo de nos conhecer melhor, nós mudamos o nosso comportamento, né? Então, vou colocar aqui uma relação que muitas vezes em logística é uma área difícil, uma área dura, estressante, né? E que por muitas vezes a gente quer ser o super-homem, né? Então, o super-homem, ele sabia o seu ponto fraco, que era a criptonita. Então, ele sabia que quando ele chegava perto da criptonita, ele sabia que ele não podia chegar perto dali. Então, esse é o desafio. Qual é a nossa criptonita? O que me tira do eixo? Na empresa, o que me tira do prumo? Né? Qual é aquele momento que me faz que as minhas emoções venham à tona e que me trave? A minha produtividade vai cair, eu vou entregar menos, né? Aquele dia eu não vou produzir legal. Então, o que me faz parar? Qual é a minha criptonita? Olha que bacana, olha onde você foi buscar aí, né? Ou seja, quando você vai buscar lá no Superman, no Super-Homem, a Kryptonita, né? Na realidade, é uma avaliação que nem sempre nós temos a habilidade, né, de reconhecer, né? Que nós temos fraquezas, né? A Kryptonita que você está dizendo é a nossa fraqueza, né? Reconhecer isso, né? Logicamente, como é que eu elimino essa minha criptonita? Ou seja, como é que eu reconheço que eu tenho uma debilidade e como eu devo tratá-la? Nossa, eu achei fantástica essa analogia que você fez, né? Porque você é uma pessoa de supply chain, você é uma pessoa de logística, e você falou aí dos gargalos, né? E eu costumo falar também de que nós devemos fazer o inventário, né, das nossas habilidades. Muitas vezes nós fazemos o nosso CV lá, o nosso currículo, né? E ali nós colocamos um inventário daquilo que nós sabemos fazer, principalmente pelo aspecto técnico, né? Quando, na realidade, o Cris, tem um ponto interessante aí, muitas vezes nas entrevistas, o entrevistador vai perguntar qual é o seu ponto fraco, né? Exatamente. O que você acha que você, ou melhor dizendo, ele poderia até dizer qual é a sua criptonita. Quem sabe os entrevistadores daqui para adiante, né? Eles vão ouvir aqui o que você falou e na entrevista ele vai falar qual é a sua criptonita, né? Vai ter gente que não conhece o Super-Homem, vai perguntar, poxa, mas o que é criptonita, né? Mas é muito bacana essa analogia. Então, fazer um inventário daquilo que nós sabemos fazer, onde nós somos fortes e somos fracos, e onde somos fracos, como é que nós vamos melhorar isso? É isso? Exatamente, porque assim, Bertaglia, tem estudos que apontam que as nossas emoções transitam pelo nosso corpo de 6 a 90 segundos.
Ou seja, aquele momento da explosão. Eu li um e-mail que eu não gostei, ouvi um comentário que eu não gostei. Então, esse sentimento de explosão transita muito rápido. E nesse momento que a gente começa, é o desafio aqui, a minha proposta, de identificar a nossa criptonita. Né? Em que momento que isso faz acontecer na empresa? Porque é aquele momento que não devemos responder um e-mail. Então, se já sabemos que cientificamente comprovado a velocidade dessa emoção dentro do nosso corpo, é aquele momento de parar e respirar e contar até 10. Ah, que Né? bacana. Vou mudar a estação ali. Eu estou nervosa, não gostei de uma situação, não gostei de um e-mail, de um comportamento, meu superior me falou algo que eu não gostei, muda a estação, sai dali o momento, vai tomar um chá quente, vai respirar um pouco ali por alguns segundos para mudar a frequência. E com essa observação, a gente começa a mudar a nossa rota de explosão. Né? Porque a rota de explosão, a gente começa a ficar, algo está incomodando, né? E daqui a pouco aquilo está te irritando, aquilo está te deixando furioso, nervoso, explodir. Né? Então, em que momento que eu estou nessa minha rota? Eu já estou no momento da explosão e identificar a criptonita é isso, em que momento que eu estou chegando na minha explosão. E aqui, nesse momento, eu me retiro de cena, respiro, mudo a frequência, me conheço melhor, e isso traz maior produtividade para o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho começa a ser diferenciado. E aí sim as nossas competências técnicas começam a brilhar, porque conseguimos entregar com maior qualidade, no tempo certo, né? Conseguindo manter a serenidade, que é difícil dentro das empresas. Não é fácil encontrar a criptonita e nem aceitá-la. Eu reconheço que eu fiquei com raiva nesse momento. Né? Um exemplo que a gente coloca aqui é o trânsito. Né? Muitas vezes no trânsito, uma pessoa te fecha, você explode ali, fala alguma coisa, ou faz um racha, tira um racha com a pessoa, corta, né? E aí entra a história da empatia. Por que será que essa pessoa está correndo? Será que realmente ela fez isso só para me cortar? Ou ela pode estar indo para um hospital? Ela pode estar com algum outro problema? O que ela está passando não tem relação comigo, né? O que ela está passando de querer estar com pressa não tem, e não isso tenho que blindar o meu sentimento ali de não deixar aquilo me afetar. Se eu já fico nervoso ali, eu posso chegar já nervoso no trabalho, nervoso em casa, e para quê? Né? Então, identificar nessa rota da explosão, porque esse sentimento de raiva ele chega a ser até um pouco quando a gente explode, a gente tem aquele sentimento de alívio logo depois, então ele pode ser até um pouco sedutor, né? Em muitos aspectos. Então, na hora que eu explodir, eu tenho aquele momento de calma, né? Logo depois, claro, tudo volta, né? Nada está melhor. Então, temos que tomar um cuidado com esse sentimento, né? Então, ele seduz um pouco. Ah, eu falo mesmo, eu explodi mesmo, agora pronto, falei, agora estou bem, falei tudo o que eu queria, o que eu não queria, né? Só que depois essa consciência vem. Né? Então, trabalhar em que momento que essa minha rota está subindo para a explosão. É esse momento que identificamos a nossa criptonita. Uma mudança de comportamento, mudança de pensamento. Né? Então, quando temos uma mudança de pensamento, esse pensamento muda a nossa emoção, que muda o nosso comportamento e que muda os nossos resultados. É assim que fazemos é assim que é o caminho para alcançarmos um próximo nível, uma Ah, produtividade de entrega, né? Não confundir ser ocupado com ser produtivo. até porque existe um aspecto interessante que eu gostei muito aí, né? Quando você fala, vamos usar a palavra criptonita de novo, né? As debilidades, fraquezas, né? Principalmente quando e aí você usou, né? Quando vai responder um e-mail, porque nós sabemos lá pela lei da física que a toda reação, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, né? Na mesma direção, tem todo aquele conceito lá, né? E isso é verdade, ou seja, a partir do momento que você está sob o efeito da criptonita, né, tudo o que você fizer, né, vai ter uma reação em relação àquela ação que chegou para você.
Então, se você está furioso, se você está bravo, nervoso, com problema, e você dá o retorno, né, em relação a uma determinada ação, logicamente você pode provocar alguma coisa desnecessária. Não é só relação ao e-mail, né? Isso pode ser no WhatsApp, pode ser numa conversa, tal. Então, esse relaxamento que é importante. E essa habilidade que a pessoa tem, e muitas vezes as pessoas falam, pô, você vai carregar isso para casa, né? Depois vai descontar na família. Não é isso. A habilidade não é você se segurar para não explodir durante o trabalho, depois vai explodir com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Com os amigos. Não, não, não é isso. É a habilidade de contornar a situação, né? Isso que é fundamental dentro do aspecto da inteligência emocional. Essa é a criatividade, é a empatia, o jeitão de levar o relacionamento sem causar um impacto muito grande nas pessoas. Né? Aí que vem um pouco o conceito do ditador, do democrático, do liberal, quer dizer, são os tipos de gestores ou de chefes ou de líderes que a gente encontra por aí, né? É muito, muito legal. Tem mais algum item que você gostaria de destacar aí? Porque tem uma situação de soft skills que me chama a atenção, porque a gente tocou alguns importantes, você chegou a falar de resiliência, trabalho em equipe, acabei de falar de criatividade também, mas tem um que é a nossa capacidade, o Cris, de resolver problemas. Deixa eu tentar refrasear aqui, ver o problema por uma outra perspectiva, né? Ou seja, ter um pensamento mais crítico em relação a uma determinada situação, ou seja, mudar a perspectiva de ver o problema. Como é que você enxerga isso, Cris? Muito importante, né? Resolução de problema a todo momento. Todo dia haverá um problema, principalmente na nosso público aqui, que são na maioria, né, logística e outras áreas também. Sempre haverá um problema. Então, tem uma frase que fala o seguinte: não é o problema, mas como eu reajo ao problema. Sim. Né? Qual é o meu comportamento mediante o problema? Que é a história do meio copo lá, né? Meio cheio, meio vazio. Então, tem gente que olha um copo até a metade de água, tem gente que vê como meio cheio e tem gente que vê como meio vazio. Né? Então, a resolução de problema, tudo muda de como vemos o problema, né? De como reagimos diante do problema. Então, mediante um problema na empresa, ou seja, onde for, cada pessoa vai ter uma reação de um jeito. Né? E quando trabalhamos toda essa parte de reconhecer a nossa criptonita, de reconhecer as nossas emoções, nós começamos a identificar no outro também isso, né? Quando conseguimos nos recuperar dessa questão, né? Estou nervoso, que eu vou engolir, não é isso. Você vai estar praticando a resiliência, né? E isso é uma habilidade que você vai exercendo e vai ganhando mais força, né? E tudo isso vai ajudar em resolução de problemas, porque quando estamos com uma cabeça focada, assertiva, dentro ali, estar presente, tem algo muito importante, né, que é aquela técnica de mindfulness, que é estar presente, porque tem aquelas pessoas que ou vivem muito no futuro, pensando muito no amanhã, o que vai acontecer amanhã, ou muito no passado. O que aconteceu, não devia ter feito isso, e às vezes a gente pode perceber que não estamos no presente. Então, Uhum. buscar estar presente ali, conectado com o que está acontecendo, ser produtivo, resolver problemas assertivos. Né? Quando a gente está presente, a gente tem a reação melhor, igual estar em reunião, responder o que foi perguntado exatamente, ou tem a pessoa que está na reunião, tem até medo de falar na reunião, né, de dar a sua solução, e quando estamos bem conosco mesmo, e isso nos ajuda e nos dá mais segurança na hora de falar também. Né? Então, tudo isso também está muito ligado com resolução de problemas. Né? Então, a inteligência emocional também passeia ali, principalmente nessa parte de resolução de problema. Problema todo dia terá. Agora, como vemos o nosso problema? Né? Tem até um livro de Roberto Chinachique que diz assim, problemas, oba, né? Oportunidade de solução, oportunidade de crescimento. Bacana. Cris, você sabe que
o tempo passa voando, né? E, na realidade, aqui passou, nessa prosa com Bertaglia, né? Mesmo virtual, distante, uma prosa que foi muito fantástica, muito bacana, né? Algumas palavras-chave aí: ver o mundo com oportunidades, ver problemas com outra perspectiva, né? Quando você falou do copo cheio, copo vazio, né? A metade do copo, isso remete para o contexto do otimismo, do pessimismo, né? Tem pessoas que são otimistas por natureza, né? Mesmo machucando o dedo, ela vai imaginar que, né, aquilo pode ser positivo para alguma coisa, sei lá, vai fazer um exame de glicemia, por exemplo, né? Que saiu um sanguinho ali, alguma coisa desse tipo. Estou aqui apenas brincando. Cris, muito obrigado pela sua participação. Fale umas últimas palavrinhas aí para a gente fazer a nossa conclusão, né? E vamos em frente. Eu quero agradecer demais estar aqui falando sobre essa parte de soft skills. Julgo ser muito importante para todos aqueles que já estão no estágio da carreira que querem alcançar um próximo nível, né? Já conquistou a habilidade técnica necessária, já fez todos os técnicos necessários e agora desejam alcançar um próximo nível na sua carreira. É importante desenvolver skills para fazer a sua habilidade técnica brilhar. Adorei isso também que você falou. E também quero deixar a mensagem que nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente ser melhor, né? E também quero deixar meu Instagram aqui, @BettiniCristiane. Estou sempre postando também assuntos relacionados a soft skills, assuntos relacionados a crescimento, utilizando as habilidades comportamentais. Maravilha. Eu vou deixar uma última frase aqui também, né? Destaque-se na multidão e faça sua habilidade técnica brilhar, né? E o que nós fazemos em vida, né, ecoa na eternidade. Ao infinito Exato. e além, Cris, tá? Um abraço virtual para você. Tudo de bom, tá? Legal Obrigada. ter o nosso próximo, tá bom? Adorei. Tchau. Tchau.